Muito bem, então, gente. Continuamos. O que é que nós temos de fazer? Precisamos resolver o exercício das orações coordenadas e aí a gente depois já passa para as subordinadas. Vamos lá. Classifique as orações coordenadas que estão sublinhadas. Gente, como vocês devem ter percebido, a classificação dessas orações coordenadas é bem simples, assim, né? São só 5 possibilidades, né? Os significados bem claros, assim. Então, vamos deixar isso bem organizado, né? Bem resolvido. Fala embaixo, pois há pessoas descansando. Nesse caso, o nexo é explicativo, né? Ele representa explicação. Não precisa colocar que é oração coordenada, porque todas são coordenadas, né? O fato de ela ser sindética não é algo relevante. O que é importante para nós é perceber que aquele pois é explicativo e não conclusivo, por exemplo, tá? Então, pois explicativo, ok? Letra B. Ia pagar a conta. Não tinha, entretanto, 1 centavo. O que é que nós temos ali? Isso. Adversidade, podemos escrever adversativa, se a gente estiver classificando a oração. Adversidade, se estivermos classificando o nexo. Contraste, oposição, tudo isso faz sentido, tá? O nexo aí é o entretanto. Letra C. Os livros não somente instruem, mas também divertem. O que é que temos aí? Adição, perfeito. Aditiva, adição, soma, né? Poderia, os livros não somente instruem, como divertem. É também uma possibilidade. O também não, daí o como sairia. Né? Os livros não somente instruem, como divertem. Né? E o como também seria redundante. Então tá, mas também aditivo, né, gente? Sempre se preocupem também com o significado, não só olhar o nexo, porque talvez, se a gente não analisar a frase como um todo, pode acabar marcando aquilo ali como adversativa, entende? Só olhou o mas, já põe adversativa, tá? O mas também formou dupla com 2 palavrinhas na oração anterior, né? Seria interessante fazer uma flechinha ligando isso, né? É o mas também com o não somente da oração anterior. Não somente, mas também, ok? Letra D. Saíram de casa, pois não há sinal de movimentação. É sinal que devia estar escrito ali, tá? Não sei, parece que falhou alguma coisa, né? Tá sinal? Então é meu livro que está falhado. Saíram de casa, pois não há sinal de movimentação. Explicativo de novo. Antes do verbo, não tem erro. Só vai ser conclusivo se estiver deslocado, tá? Posposto ao verbo, conforme nós já comentamos antes. O que é que temos? Temos mais uma frase? Acho que temos mais uma. Isso. Pensou muito, tomou a decisão, mas não estava tranquila. Tomou a decisão vai ser uma oca, né? Uma oração coordenada assindética. Eu sempre vou classificar a oração pela forma como ela se une à anterior. Então, no início dela não existe um nexo, por isso que ela é assindética. E a última, não sei porque que não foi sublinhada até o fim ali, deu preguiça, eu acho, sublinhar até o fim da frase. Mas não estava tranquila, é uma adversativa, representa oposição. Barbada. Gente, antes de continuarmos, nós vamos fazer um esquema no quadro para ter a ideia total do que veremos. Para quem gosta de pensar nessa matéria como um bicho de 7 cabeças, né? Pelo menos vai saber quais são essas cabeças, onde estão as cabeças, né? Então, gente, isso não está no livro, tá? E vocês é que decidem se vão copiar ou não, eu acho útil, né? Por isso que vamos fazer. E acho bem interessante, por quê? Porque dá uma visão geral do conteúdo, entende? Né? Quer dizer, tá, mas quantos tipos de orações existem? Né? Eu vou sempre procurar a classificação pelo nexo. Eu procuro primeiro o nexo e a partir dele eu chego à classificação. Porque, felizmente, como nós comentamos, o que se cobra na maioria dos casos é o significado da conjunção, né? Não a decoreba toda, aquela... por que esse conteúdo nos deixa lembranças negativas, muitas vezes, né, do colégio? Porque a gente tinha que decorar os nomes, salvo raras exceções, a gente tinha que decorar os nomes. Um monte de frases misturadas, a gente tinha que dizer se era oração, coordenada, subordinada, substantiva, adjetivo, sei lá o quê, né? Lembrar os nomes é que é o mais complicado.
E o menos útil também, vamos combinar, né? Então, aqui a gente vai fazer um resumão, tá? Olha só, orações, deixa eu colocar mais para cima. Orações coordenadas. Gente, nós já sabemos, né, quais são as possibilidades de orações coordenadas. Elas podem ser assindéticas, né? E elas podem ser sindéticas. Gente, quantas classificações há nas sindéticas? É importante saber o número, porque pelo menos na hora da prova a gente vai saber quantas vai ser obrigado a lembrar, né? Quantas eu tenho que lembrar. No caso das sindéticas, são 5. Muito bem, vamos escrever isso. Ó, a aditiva, a adversativa, são 3 As no início do processo, né? A alternativa, explicativa e conclusiva. Gente, lembrar o nome dessas 5 vai ser também importante para a pontuação, tá? Por quê? Olha só, a gente comentou que existem períodos compostos por coordenação e períodos compostos por subordinação. Quais são os únicos nexos que iniciam orações coordenadas? Aqueles 5 ali. Todos os outros nexos que nós veremos iniciam orações subordinadas. É importante ter essa divisão em mente, né? Tá, e como é que é o número, onde é que eu tirei número? Como é que é o nome do nexo que inicia uma oração coordenada sindética, né? É uma conjunção coordenativa, tá? Isto pode aparecer em alguma questão qualquer, então a gente, né, tem que saber reconhecer. Tá legal. Agora vamos para as orações subordinadas. Muito bem, subordinadas. A primeira divisão qual é? Eu vou falar sobre elas, né, aqui na ordem em que aparecem no nosso livro, tá? Deixa eu colocar mais para cá um pouquinho. Então as primeiras, gente, são as substantivas. Tá? Substantivas. Quantas classificações temos aqui? 6 classificações. Tá? O que é que nós teremos então? Ela pode ser subjetiva, objetiva direta, ou já vou aproveitando para treinar uma letra bem bonita aí, né? Objetiva e indireta, completiva nominal. Ai, que chato escrever tudo isso, professora, né? Mas é importante. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Até terminar o conteúdo, nós vamos, né, recorrer a essas classificações aqui. Aí a gente vai ter uma visão bem clara, né, de como funcionam essas orações. Adverbiais são 9. Gente, dessas 9, 6 delas começam com C, tá? Claro, agora, né, nós ainda não lembramos, então eu vou colocando aqui. Comparativa, concessiva, consecutiva, causal, condicional, comparativa. Ó, vou colocar as outras aqui do ladinho, tá? Temporal, proporcional e final. E agora o mais numeroso já passou. Por quê? As adjetivas, quantas classificações apresentam? 2. Olha que amor. Podem ser, né, restritivas ou explicativas. E agora eu vou colocar o nome do nexo que inicia cada uma também. Já vou sair na frente. Substantivas, que nós veremos agora, começam com um nexo chamado conjunção integrante.
aqui começam com uma conjunção subordinativa. Não. A pessoa tem que copiar. Porque, na verdade, a ideia de copiar é escrever todos esses nomes, né? E já memorizando. Pronome relativo. Pronto, acabou. Agora eu vou ficar quietinho um pouquinho. Também. Viu, gente? É isso, ó. Tá, mas podia ser pior, né? Pelo menos a gente tem uma visão geral das classificações. O que é importante lembrar do que nós vimos lá no início? As únicas orações independentes são essas aqui, né? São essas 5. Todas as outras, né, independentemente de serem substantivas, adverbiais ou adjetivas, todas as estruturas em que elas aparecerem serão compostas por oração principal e oração subordinada. Todas. Então tá, quando a gente puder começar aqui... Posso falar? Qual vai ser o nosso objetivo com aquele quadro ali, ó? A nossa intenção, né, depois na hora do exercício, vai ser reconhecer primeiro o nexo e, por meio dele, chegar à classificação. Vocês vão ver que isso é o mais fácil. Eu reconheci um pronome relativo. Ah, então eu já sei que a oração é adjetiva, entende? Reconheci uma conjunção integrante. Ah, então eu sei que ela é uma substantiva. E aí eu já sei o que esperar de cada um. Então tá, vamos lá. Gente, estamos agora falando de orações substantivas, ok? São essas aqui, 6 classificações, iniciam com uma conjunção integrante, tá? Quais são as conjunções integrantes? Q e C. São só 2. Bom, o que fazem as orações substantivas? Gente, vamos analisar o período como um todo, tá? Quando eu digo era preciso que resolvêssemos o assunto, fica claro para nós que nós temos mais de uma oração, né? Era preciso que resolvêssemos o assunto, temos mais de uma oração. Tá, primeira medida é contar o número de orações. Tá legal. A gente tem ali 2 verbos, 2 orações. Segunda medida, separar as orações, né? Como é que eu vou separar a oração? O que nós já comentamos. Sempre que houver um nexo, ali está começando uma oração nova. Tá. Agora, nós já sabemos, né, por que é um período composto. A gente já sabe por que essa aqui é uma oração subordinada. A gente já sabe? Acho que a gente não sabe. Vamos falar sobre isso então. Essa oração aqui, ó, que resolvêssemos o assunto, ela tem sentido sozinha se eu tirar essa primeira. Escrevi, né, lá numa redação. Que resolvêssemos o assunto. Ela vai ser uma oração completa? Não, né, gente? Eu não tenho o menor sentido em relação a ela sem a principal. A subordinada precisa da principal para fazer sentido. Tá. Então ela é uma oração subordinada. Muito bem. Agora, importa para nós saber por que ela é substantiva? Gente, não importa, tá? Saber por que ela é substantiva não importa. O que importa para nós? 2 coisas importam. Primeiro, que a gente reconheça a conjunção integrante, tá? E que a gente encontre a função sintática que aquela oração exerce. Então, vejamos. Nós vamos fazer a análise sintática do período composto. Qual é a única diferença disso para aquilo que nós fazíamos antes? Agora é período composto, né? Vou perguntar para o primeiro verbo aqui, ó, tá? Vou perguntar para o primeiro verbo quem é o sujeito. Eu vou perguntar para ele. Que era preciso? Ele está dizendo que algo era preciso. Eu quero saber o que era preciso, afinal de contas. Resposta, que resolvêssemos o assunto. Essa oração inteira aqui, gente, é o sujeito daquele verbo.
Não sei se vocês lembram, no exercício de sujeito que nós fizemos, tinha uma oração assim, né, que a gente chamou de sujeito oracional, lembra? Pois é, naquela hora nós chamamos de sujeito oracional, que é uma coisa genérica, assim. É um sujeito representado por uma oração. Agora a gente vai dar nome para essa criatura. Por que ela é um sujeito oracional, né? Ela representa a função sintática de sujeito do verbo anterior. Uma forma prática de confirmar a palavra que ou a palavra se como conjunção integrante, a gente comentou de leve na primeira aula, vocês também já devem conhecer, é substituir, gente, substituir tudo que vem a partir da palavra que pela palavra isso. E observar se a frase, né, que aparece como resultado é uma frase sintaticamente completa. Então vamos analisar o seguinte, tá? Eu substituí por isso, era preciso isso. Vou perguntar para o verbo de novo, eu quero saber quem é o sujeito. O que era preciso? O que ele me responde agora? Isso. Na verdade, o sujeito deveria estar aqui, né? Ao conseguirmos, gente, substituir tudo que vem a partir da palavra que pela palavra isso e obter uma frase sintaticamente completa, nós já confirmamos que é conjunção integrante, tá? E de quebra, a gente descobre a função sintática daquela oração. A função sintática dessa oração é de sujeito. Como é que nós vamos pensar nisso? A função sintática da palavra isso é a função da oração. Vamos pegar o segundo exemplo agora que vai dar uma melhoradinha. A frase mais difícil de a gente perceber, né, a função sintática é a subjetiva. Então, vamos seguir adiante, qualquer coisa nós voltamos para ela depois, tá? Olha esse segundo exemplo. O funcionário disse que tomaria providências. O que a gente combinou de fazer para confirmar a palavra que como conjunção integrante? Substituir tudo que vem a partir da palavra que pela palavra isso. Qual vai ser o resultado? O funcionário disse isso. Ao dizermos o funcionário disse isso, nós obtivemos uma frase sintaticamente completa? O funcionário disse isso. Sintaticamente. Tem sujeito, tem predicado, tem complemento. Tudo bem? Tudo bem. Tá? O funcionário sujeito disse isso é o predicado. Disse verbo transitivo direto, isso objeto direto. Tá. Então ela é sintaticamente completa. Tá, e daí? Com isso, o que eu fiz? Confirmei a palavra que como conjunção integrante. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vou descobrir a função sintática da oração. A função sintática da palavra isso é a função da oração. Então, o funcionário sujeito disse o quê? Isso. Isso é um objeto direto. Se isso é um objeto direto, esta é uma oração objetiva direta. Gente, qual é a diferença entre um objeto direto e uma oração objetiva direta? Por que tem outro nome agora? Porque tem verbo. É só isso. Vamos enxergar esse detalhe. Olha só. Por que tomaria providências não é um objeto direto se eu pergunto o que depois dele, né? Olha só. O funcionário disse o quê? Que tomaria providências. Tinha que ser um objeto direto. Não é um objeto diretozinho qualquer, por quê? Porque dentro deste objeto direto existe uma criatura que muda tudo na vida de uma frase. Verbo. Se o objeto direto recebeu um verbo, ele foi promovido à oração. Ele não é mais um objeto diretozinho. Ele é uma oração objetiva direta. A gente conta o número de orações pelo número de verbos, né? Então, cada vez que apareceu um verbo, apareceu uma oração nova. Essa diferença, né, entre uma função sintática com verbo, né, e a oração de uma função sintática com verbo ou sem, é essencial, assim, né? Por que a palavra isso é só um objeto direto? Porque isso não é um verbo. Por que é que tomaria providências é uma oração? Porque tem verbo. Estamos indo? Vamos ver o próximo exemplo. Os participantes do concurso confiavam em que houvesse outro sorteio. Gente, qual seria a nossa análise lá na análise sintática, né, do início do livro? Nós eliminaríamos o sujeito, os participantes do concurso sujeito, leríamos a frase até o verbo. Os participantes do concurso confiavam em que? A resposta seria um objeto indireto. Por que seria um objeto indireto? Porque temos uma
preposição. Tá, mas por que o nome dessa criatura aqui agora não pode ser objeto indireto? Simplesmente porque dentro deste objeto indireto apareceu uma criatura chamada verbo que promove funções sintáticas a orações. Então agora não é um objeto indireto, é uma oração objetiva indireta. E substituindo pela palavra isso, como é que ficaria? Os participantes do concurso confiavam nisso. Uhum. A palavra nisso seria o objeto direto. Indireto, por causa da preposição. É o que eu falei muito rapidinho. Indireto. Olha só, na classificação seguinte, o que é que nós temos? Gente, nós temos de novo uma preposição. Bom, então, se houver preposição, olha só, se houver preposição, eu tenho duas possibilidades. Ou vai ser objetiva indireta ou completiva nominal. Como eu farei para diferenciar? Bom, a preposição que completa verbo, vamos confirmar ali na telinha anterior. Olha só. Preposição que completa verbo, objeto indireto. Preposição que completa nome, complemento nominal. O mesmo que funciona lá para a sintaxe da oração, funciona agora para a sintaxe do período. Se tiver preposição, o que eu tenho que fazer sempre? Analisar quem exigiu aquilo. Se foi um verbo, é um objeto indireto. Se foi um nome, olha só, essa oração é complemento de um nome. Como é que ela tem que se chamar? Completiva nominal. Se usássemos a palavra isso, qual seria o resultado? Todos tiveram receio disso. Nesse caso, gente, receio é um substantivo, né? Não é um verbo. Como é mesmo o nome da função sintática que vem sempre depois de um verbinho de ligação? Predicativo do sujeito, né? Ah, mas por que isso aqui agora não é só um predicativo do sujeito, então? Porque apareceu um verbo. Se não tivesse verbo, né, seria um predicativo do sujeito. Como tem verbo, virou uma oração predicativa. Então, verbos promovem coisas a orações. Quando é que ela vai ser predicativa? Sempre que iniciar logo depois do verbo de ligação. Substituindo pela palavra isso, como é que ficaria? A verdade é isso, a verdade é essa, por exemplo, né? A gente pode dar uma melhorada no contexto assim, se quiser. Fala, mano. No caso, aqui é bem mais simples até, tá? No caso das orações, sempre vai funcionar, só vai haver uma predicativa se o verbo for de ligação. O que tu disseste é certíssimo. Lá naquela análise sintática, né, existe predicativo do sujeito numa frase em que não aparece verbo de ligação e numa frase em que aparece também, né? No caso das orações, só com verbo de ligação, tá? Então assim, ó, uma parte do conteúdo que tem características bem específicas, assim, agora com o exercício a gente vai reforçando. Os nomes são mais chatos do que o que realmente a gente tem que entender. E a última, a positiva, por quê? Porque representa um aposto. O que é um aposto mesmo? Palavra, ou nesse caso oração, que dá uma explicação extra. Observem como é uma explicação extra. Gente, de todos os exemplos, esse aqui, ó, é o único caso em que a oração principal tem sentido completo. Isto é inquestionável, é a oração principal, e ela tem sentido completo. Isto é o sujeito, é inquestionável, é o predicado. Essa é exatamente a característica do aposto. O aposto é uma explicação extra. Observem nos outros casos, a oração principal nunca tem sentido completo. Olha essa aqui, a verdade é. Né? Aqui, todos tiveram receio. Em todos os outros exemplos a gente percebe que elas se completam. Observem esse detalhezinho aqui, gente, ó, sinal de pontuação. Dessas 6 classificações que nós vimos, é a única em que, a positiva, é a única em que nós vamos encontrar um sinal de pontuação entre a principal e a subordinada.
Por quê? Vou voltar a telinha um pouquinho. Olha só. Gente, nós não vimos pontuação ainda, mas vocês já devem ter escutado coisas como: por que eu não posso colocar uma vírgula aqui, ó? Tá? Tô afim de colocar uma vírgula ali. Aqui. Por que não pode? Não posso separar o sujeito do predicado, não posso separar o sujeito do verbo. Essa oração não é o sujeito desse verbo? Então, pecado colocar vírgula aqui. Por que eu não posso colocar vírgula aqui? Porque eu jamais posso separar um verbo do seu complemento, do seu objeto, seja direto, seja indireto, enfim. Não se separa verbo de complemento. Mesma coisa aqui, não se separa verbo de complemento. Mesma coisa aqui, não se separa nome de complemento. Mesma coisa aqui, não se separa verbo de complemento. Mas para separar uma oração principal de um aposto, né, de uma oração apositiva, eu sou obrigada a usar um sinal de pontuação, porque eu sempre sou obrigada a usar um sinal de pontuação quando o aposto aparece. Aqui usar a palavra isso vai ficar meio doido assim, né? Isto é inquestionável? Isso. Vai ficar esquisito. Mas, gente, nesse caso nós não precisamos da palavra isso em função do sinal de pontuação, né? Claro, não preciso dizer para vocês que essa frase aqui dificilmente cai em qualquer prova, né? Por quê? Porque ela é muito óbvia. Gente, se vocês estiverem morrendo de frio e quiserem desligar um pouquinho ali, fiquem à vontade. Depois... Pois é, vocês se resolvam, elas estão ali. O bom do ar-condicionado é que ele pode ser ligado e desligado, né? Não é assim, vamos desligar para sempre. Se ficar quente, a gente liga. Tu farias essa gentileza? Não, agora eu já decidi que a coisa aqui é ditatorial, entendeu? Eu mando que tem alulim pobrezinho com frio, então tem que desligar. Depois a gente liga de novo. Vamos ter que fazer essa brincadeira de levantar a mãozinha de novo. Tá? Não continuaremos o exercício, o conteúdo, temos um exercício agora, né? Vamos lá. Muito bem. Classifique as orações subordinadas substantivas. Gente, minha sugestão é que nós sublinhemos em todos os casos a oração subordinada, tá? Vamos fazer isso em todas as frases primeiro, tá? Que feio ficou sublinhemos, né? Tá certo ou tá errado? A minha proposta é que sublinhemos as frases. Tá certo. É feio, mas tá certo. O que não dá pra usar é em relação ao passado, né? Ontem nós sublinhamos um monte de coisa, né? Aí que não dá. Tá. Na letra... Ele existe, compremos, joguemos. Vai sair um monstro dali, gente. É importante que estudemos muito, né? Que compremos pouco. Sempre que... Não. Sempre que se fala em termos de futuro, não tem problema, né? Então tá. Letra A. Direi aos alunos que amanhã irão receber a redação corrigida. Ó. Sublinhamos a partir da palavra que, né? Que amanhã irão receber a redação corrigida. Ali é o quadro do castigo, aluno que incomoda, a gente põe ali. Tá, vamos sublinhar todas primeiro. Letra B, sublinhamos a partir da palavra de ou da palavra que? Da palavra de. Quando tiver preposição, ela vai junto. Então, de que os incentivos fiscais foram abundantes. Letra C, sublinharemos a partir da palavra que. A partir da palavra que. Tá, depois do que ressurja a epidemia. Eu imagino que só ao sublinhar algumas frases aí vocês já estejam com algumas ideias de classificação, né? Já falaremos sobre isso. D. A partir da palavra que, de novo, né? Que a construção da ponte fosse concluída. E letra E, a partir da palavra se. Se eu aceitaria o desafio. Tá. Agora vamos classificar. O que é que nós podemos fazer? Várias coisas, mas eu acho que a mais prática é substituir por isso. Vamos tomar essa medida. Direi aos alunos isso. Ó, eu vou escrever a frase aqui. Direi aos alunos isso. Tá. Gente,
Quando nós queremos descobrir funções sintáticas, o que a gente sempre faz em primeiro lugar? Sujeito. Então, o sujeito sou eu. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Perguntas para o verbo, para observar que complementos ele exige. Direi o quê? O quê? O quê? Isso, objeto direto. A quem? Aos alunos, objeto indireto. Então, nós já descobrimos. Qual é a função sintática da oração na letra A? Ou ela é objetiva direta? A função sintática é de objeto direto e a classificação é objetiva direta. A função sintática da palavra isso é a função da oração. Ó, direi aos alunos isso. Direi o quê? Isso. A quem? Aos alunos. Tá? Então, vocês podem colocar objeto direto, objetiva direta. O que importa é que vocês percebam o complemento sem preposição. É isso que interessa. Que nome ele vai ter, até porque, independentemente de ser oração ou não, o nome vai estar pronto lá na prova, né? Vocês não vão ter que escrever. Tá bom, letra B. Gente, na letra B temos uma preposição. Se existe preposição iniciando a oração subordinada, só há duas opções. O que eu tenho que analisar? A quem ela está completando. Esta preposição, esta oração com preposição, está completando um verbo ou um nome? Um nome, que é a palavra cientes, né? Ciente é um nome. O que é nome? Qualquer coisa que não seja verbo. Então, é um nome, portanto ela é completiva nominal. Se fosse verbo, ela seria objetiva indireta. Se fosse verbo, ela seria objetiva indireta. Né? Mas como é um nome, ela é completiva nominal. A resposta é completiva nominal. Letra C. O mais provável é que ressurja a epidemia. O que é que nós temos aí? Verbo de ligação. Logo depois, né, começa a oração subordinada, então ela é predicativa. Tá. Lá na letra D, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir por isso, né? Tudo a partir da palavrinha que. Vamos ver qual é o resultado, tá? Eu não estou preocupada com detalhes gramaticais, eu só estou fazendo a substituição direta. Aceitou-se isso, tá? Bom. Qual é a função sintática da palavra isso nessa frase? Sujeito, ó. Isso aqui é aquela frase com partícula passivadora. Aceitou-se isso, isso foi aceito. Ou isso se aceitou, se a gente quiser, também não tem problema, né? O fato é que toda aquela oração ali está exercendo função de sujeito. Então ela é subjetiva. Gente, o C nessa frase, partícula passivadora. Então, afinal de contas, o que interessa nessas substantivas? Interessam duas coisas. Principalmente reconhecer a conjunção integrante e diferenciar de outros ques que vão aparecer. Tá? Identificar a conjunção integrante. Em segunda instância, digamos assim, né? Identificar a função sintática da oração. O principal é o nexo, tanto que a gente não chama, né, principalmente o conteúdo de orações coordenadas ou subordinadas. O foco é o nexo. Tá? Perceber que aquilo ali é uma conjunção integrante é mais importante do que a função sintática. Muito bem. Perguntou-me se eu aceitaria o desafio. Como vai ficar a nossa frase? Perguntou-me isso. Quem é o sujeito? Ele, né? Ele perguntou o quê? Isso. Isso exerce função de objeto direto. Objeto direto, ok? Então ela é objetiva direta. Muito bem. Vamos adiante. Ó, agora você está aqui. Né? Aquilo ali já foi. Olha só, já foi tudo aqui lá, já foi aqui. Agora vamos para essas 9. Depois só faltam 2. Viu? Que mimoso. Gente, mesmo processo, tá?
Vamos falar primeiro sobre os nexos. Vocês vão acompanhando, anotando coisinhas ali, né? Depois a gente vai falar sobre os exemplos para confirmar a utilização, tá? São duas coisas diferentes. Primeiro eu quero falar sobre os nexos assim, de forma isolada. Depois a gente vai aplicar na frase, né? Fazer a aplicação na frase, né? Usando os exemplos que vocês têm ali. O que eu vou comentar com vocês agora? Alguns nexos aqui, gente, merecem comentários posteriores, tá? Vamos lembrar assim, ó, por que as orações serão subordinadas? As orações que começam com esses nexos, por que elas serão subordinadas? Porque elas serão dependentes da principal. Por que elas serão adverbiais? Ninguém vai cobrar isso, mas é fácil de entender. Por que elas são adverbiais? Porque elas representam circunstâncias, lembram? Até hoje nós já falamos de advérbio, locução adverbial e adjunto adverbial. E agora está aparecendo uma oração adverbial. O que toda esta família faz? Representa as circunstâncias em que ocorrem os fatos, tá? Se eu disser, quando o fulaninho chegou em casa, atirou-se na cama, né? Quando o fulaninho chegou em casa. O quando é um nexo que representa tempo, por isso que ele é adverbial. E assim vai, tá? Ninguém vai pedir se ela é adverbial ou não, tá? Mas é, né? Fácil de a gente captar. Muito bem. Alguns nexos aparecem em outras classificações. Então a gente vai ter que deixar para depois essa diferenciação. Um exemplo típico, vocês já devem ter percebido, está aqui o pois, ó, né? Nós já tínhamos visto essa história de pois. Então, o pois até agora para nós podia ser explicativo e podia ser conclusivo. Pois é, mas pois. Ele pode também ser... Cadê? Ele pode ser causal, né? Então, na sequência a gente vai vendo como diferenciar. Outra coisa que eu quero fazer, gente, tá? É chamar a atenção para alguns nexos esquisitinhos, assim, né? Existem 4 especialmente que eu vou marcar e sugiro que vocês marquem, tá? Existem 4 com os quais nós não convivemos. Dificilmente a gente encontra em algum jornal, alguma revista, mesmo em alguma obra literária, dificilmente a gente encontra algumas conjunções, né? E o porquanto é uma delas. Como as questões propõem muitas vezes substituição de nexos, sei lá, vamos supor que a frase, né, fosse a seguinte: não fui ao trabalho naquele dia porque estava doente, tá? Aí a proposta da questão é substituir o porquê pelo porquanto. Gente, se eu não souber o sentido de porquanto, acabou a questão. Aí eu vou ficar ali na adivinhação. Ah, mas será que ficou bom? Aí eu vou entrar naquelas de será que ficou bom, né? Então, sugiro que vocês destaquem. E talvez agora alguns de vocês tenham pensado assim, ai tá, porquanto, né? Dá pra ver. Acontece que existem outros muito parecidos, a gente acaba se confundindo. Eu vou marcar os 4 à medida que eles aparecerem, tá? Falando em à medida que... Acho até que a gente conversou sobre isso esses dias. Ó, existem 2 possibilidades para esses nexos aqui, ó. À medida que nós veremos depois, ele é um nexo proporcional, tá? E existe também na medida em que. E o na medida em que não apareceu aqui na lista dos causais, porque não é um nexo assim tão óbvio, né? Bom, na medida em que representa a causa. E à medida que, proporção. Então, olha o exemplo que eu falei. À medida que formos trabalhando com os nexos, comentarei sobre aqueles que são menos usuais, né? À medida que, à proporção que isso acontecer. Agora, seremos aprovados na medida em que estudamos. Ele é igual a um porquê, né? Na medida em que estudei, serei aprovada. Porque estudei, serei aprovada. O que muito acontece? As pessoas colocam em aqui, ó. Né? E naquelas questões que exigem a análise a respeito da redação correta ou incorreta de períodos, né, de todos os tipos, poderia muito bem aparecer, é um golpezinho assim, né? Poderia muito bem aparecer uma frase: à medida em que estudo, entendo melhor o conteúdo. Vocês teriam de perceber que aquele em não existe, ok? Pura maldade. Então são erros comuns. Aquilo que as pessoas normalmente erram
é aproveitado, né? E muita gente coloca o em na expressão que indica proporção. Então, bastante cuidado com isso. Tá, vamos adiante. Olha só, gente, o como apareceu aqui na lista dos causais e apareceu também na lista do comparativo. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Concessivas. Bom, o que é uma concessão? Eu acho que de todas essas 9 classificações aqui, 2 são mais chatinhas, assim, tá? Acho que 2... Vocês viram que eu escrevi 2 vezes comparativo aqui? Por que ninguém me avisou? Não era isso. Desculpa, meus amores. Desculpa. Agora que eu vi. Ainda bem que eu fui procurar. Quando vocês acharem que eu fiz bobagem, falem. Ó, agora vai ter que rabiscar lá o esquema de vocês. Tá? Conformativa. Bom, então, acho que essas 2 classificações são aquelas assim que mais incomodam, né? Eu tenho percebido isso assim ao longo dos anos. Por quê? Uma causa é uma relação de sentido clara, uma comparação também, né? Uma indicação de tempo. Agora, concessão e conformidade. Vamos ver, né? O que pode nos ajudar. Gente, claro, nós sabemos o que é uma concessão, mas enxergar isso numa frase, né? Talvez seja mais chato. Bom, uma concessão é uma ação, gente, que foge à regra, que foge ao padrão, podemos dizer assim, tá? Foge ao padrão de que forma? Vamos imaginar que eu diga o seguinte: embora eu não pretendesse, viajei com o fulano. Embora eu não pretendesse, viajei com o fulano. Gente, o que é que nós esperamos de uma pessoa que não quer viajar com alguém? Que ela não viaje. Ela faz, portanto, uma concessão. Ela não pretendia e viajou, tá? No caso da conformativa, que vai aparecer logo, a gente tem a situação inversa. Justamente a situação inversa. Segue a regra, segue o padrão. Então, exemplo, conforme combinamos, viajei com o fulano. Né? Algo estava combinado e aquele algo realmente aconteceu. Tudo, como a gente ouve as pessoas dizerem às vezes, tudo nos conformes, né? A gente já ouviu essa expressão. É bem isso. Tá, mas vamos voltar para as concessivas. Concessão é, então, né, a quebra da expectativa. As pessoas têm uma expectativa e eu quebrei aquela expectativa, né? Gente, qual é o nexo que nós vamos marcar aqui na lista das concessivas? O conquanto. Observem como eles são parecidinhos. O conquanto é igual a embora, então, né? Conquanto eu não pretendesse, viajei com fulano. Condicionais. Né? Estabelecer uma condição normalmente não é algo que nos atrapalhe muito. E observem só. Temos mais um aqui, ó. Gente, o contanto que não chega a ser, assim, uma criatura muito estranha para nós. Mas também não é um nexo que se use toda hora, né? Tá? Ó, contanto que eu tenha carona, irei à festa. Estou estabelecendo uma condição. Agora, observem. Contanto que, com quanto, por quanto, acaba ficando tudo meio parecido, né? Eu posso me atrapalhar, por isso que eu estou chamando a atenção. Presta atenção. Bom, olha o nexo. Qual é o nexo mais estranho lá das conformativas? Consoante, hein, gente? Olha só. Isso aqui é nexo para se usar no feriado. Que nem roupa de domingo, sabe? Não sei se ainda se fala isso. Bom, consoante. Então, em vez de usar o conforme, eu vou usar o consoante. Quer ver? Ó? Em vez de vocês falarem assim, ó, conforme combinamos, iremos ao cinema neste final de semana, vocês podem dizer, consoante combinamos, iremos ao cinema neste final de semana. Olha que coisa chique. É melhor não aplicar, né, gente? Na redação é legal. Só que aí tem que cuidar assim, ó, porque ele tem que ficar
no meio de um texto com um vocabulário, né, aprimorado, assim, né? Senão fica o consoante lá no meio, assim, no meio do texto. São usadas, né? Eu andei encontrando, às vezes eu dou umas fuçadas no assunto. O porquanto aparece muito, né? Aliás, o vocabulário jurídico tem essa característica de advogados, queridos, não me queiram mal, né? Mas muitas vezes a linguagem jurídica é muito mais rebuscada do que precisaria. Né? Acho que esse é um consenso, assim, né? Muitíssimas pessoas provavelmente não conseguem entender. Tá? Eu fico assistindo aquele canal, como é que chama aquele canal? TV Justiça, né? Daí tem lá o Saber Direito, tem, né? Eu fico prestando atenção naquilo. Gente, é outra língua aquilo, né? Que loucura, né? Não, eu acho que faz parte, enfim, não estou, né, criticando. Só acho que às vezes, como o objetivo principal de qualquer situação de comunicação é a clareza, acho que nesse ponto perde um pouquinho, né? Tá, mas vamos parar de pegar no pé dos advogados, que daqui a pouco vai sobrar para os professores, né? Então, vamos adiante. Bom, aqui ficaram resolvidinhas então, né? Temos mais algumas, como vocês sabem, são 9, né? Bom, o que aparece aqui? Né? A lista das conjunções consecutivas que expressam consequência. Já veremos exemplo, eu quero que a gente enxergue isso na frase. Né? Uma coisa é a conjunção solta. Conjunções que expressam finalidade. Gente, observem como os conteúdos começam a se ligar agora. Nós não falamos ali naquela parte de parônimos e homônimos sobre a diferença entre o afim junto e o afim separado? Né? Está aqui o afim separado, é um nexo que indica a finalidade. Né? Vou estudar a fim de me sair bem na prova de português. Uma maldade, né, que poderia acontecer nessas questões que exigem, né, a observação a respeito da redação, poderia aparecer, sei lá, assim, ó, vou estudar, já sabem aonde eu quero chegar, né? Vou estudar a fim de passar, por exemplo. Poderia muito bem aparecer isso aqui, e nós teríamos que perceber que o afim tinha que ser separado. Então essa frase está errada, porque o afim tinha que ser separado. Né? Esse tipo de coisa. Não sei se vocês já têm essa ideia mais clara assim, a respeito das questões da fundação. Imagino que sim. Vocês sabem que eu não estou contando história, né? É assim. Tá. Aqui vimos as conjunções proporcionais, né? A gente já comentou a respeito delas. Eu vou dizer, à proporção que chovia, as ruas ficavam alagadas. Tá? As duas ações ocorriam na mesma proporção. Nexos temporais são absolutamente corriqueiros na nossa vida. Todos os dias nós usamos pelo menos um nexo temporal. Quando tu chegar em casa, me liga. Né? Enquanto eu falava com a fulana, alguém, sei lá, bateu a porta. Enfim. Gente, eu coloquei a lista das conjunções integrantes aqui de novo. Observem que ela está numa corzinha diferente. Tá? Por quê? Porque elas são orações subordinadas também. Mas as classificações das adverbiais, né, vai até as temporais, certo? Desde que não pode ser funcional? Pode, ele aparece na lista da condição. O que nós vamos... Vários, na verdade, podem aparecer... Não era essa frase que eu queria falar, peraí que eu vou reformular. Vários nexos aparecem repetidos aqui nessas listas, né? Agora, no contexto, é que a gente vai ter que observar. Olha só, gente, ela está comentando sobre o nexo desde que. Se ele não estiver ali, deveria estar. Não está, deveria estar. Ó, eu posso dizer, por exemplo, desde que eu tenha vontade, vou visitar a Mariazinha. Né? E aí eu estou estabelecendo uma condição. Agora, desde que conheci o fulano, minha vida mudou. Aí eu estou usando o nexo desde que, representando o tempo. Então, qual é a minha sugestão? Que vocês acrescentem desde que aqui na lista das condicionais. O que a gente faz com essas listas é tentar imaginar todas as possibilidades de classificação. Né?
Mas, por exemplo, gente, o fato de algumas conjunções fazerem parte de determinada lista garante que elas sempre terão aquela classificação? Nem pensar, tá? É disso que nós estamos falando, de contextos. O que dá para dizer? Bom, a lista em que elas aparecem, né, é o que representa ali uns 90%. Né? E essas conjunções que têm mais de uma possibilidade de classificação vão aparecer mais no exercício, né? A gente vai dar mais atenção para elas, tá? Muito bem, agora, gente, eu quero falar sobre os exemplos. E eu acho que são exatamente os mesmos, só vou dar uma conferida aqui. Eu arrumei. Eu quero falar sobre eles porque aqui, né, nós perceberemos algumas características peculiares, tá? Então vamos lá. São os mesmos exemplos que vocês têm ali no livro, ok? Exatamente os mesmos. Gente, eu acho que ali no livro eles estão sublinhados. Estão? Tá. Então olha só. Aceitei a proposta visto que vem ao encontro dos meus interesses. Muito bem. Esse nexo visto que representa causa. Sempre que vocês estiverem lidando com questões relacionadas a nexos, o ideal é destacar o nexo já, né? Tá. Agora eu queria lembrar algo que também muitas vezes é cobrado. A relação de causa e consequência entre as orações. Olha só, olha só. Esse nexo aqui representa uma causa. Vamos enxergar esta causa. Vir ao encontro dos meus interesses é a causa pela qual eu aceitei a proposta. Tá. Inevitavelmente, gente, a oração principal vai representar consequência. As relações de causa e consequência sempre estão juntas. É impossível separar. Tá, mas que classificação me interessa? Afinal de contas, qual é a resposta que eu vou colocar? É causa ou consequência? O que interessa, gente, é a classificação do nexo. A outra classificação é uma, né, possibilidade em função do nexo. Tá, vamos enxergar a consequência. Aceitar a proposta é a consequência de ela vir ao encontro dos meus interesses, ok? Tá? O que é que me interessa para efeitos de alternativa? Me interessa a causa, porque o nexo representa a causa. Não interessa o que a outra oração representa. O que importa é que o nexo representa. Nessa frase aqui, então, nós vamos dizer que, respectivamente, temos a relação de causa e consequência ou consequência e causa? Consequência e causa. O que é que eu procuro primeiro? O nexo. Para perceber a outra situação, vamos pular algumas frases aqui e vamos falar sobre essa consecutiva. Vamos comparar essas duas, tá? Olha só. Falaram tão rapidamente que não conseguimos entendê-los. Que não conseguimos entendê-los é a oração que representa uma consequência, tá? Agora a gente já vai enxergar isso. Outra coisa, o nexo que formou dupla com o tão. Isso demonstra que é consequência. Tão que, tal que, tamanho que, tanto que. Sempre que a palavra que se unir a uma dessas palavrinhas na oração anterior, representa a consequência. Tá? São 4, né? Tão, tal, tanto ou tamanho. Agora vamos enxergar significado. Não conseguirmos entendê-los é a consequência de eles falarem tão rapidamente, né? Tá. E falar tão rapidamente é a causa pela qual nós não conseguimos entendê-los. O que eu estou querendo comprovar, então? Que as relações de causa e consequência estão sempre juntas, são indissociáveis. Né? O que nos interessa é o que representa o nexo. Então, aqui nós teríamos causa e consequência, respectivamente. Né? Tudo bem? Muito bem, vamos ao exemplo da comparativa. Ó, gente, a oração é só aquela ali, que os outros. Então eu tenho uma pergunta para vocês. Se isso aqui é uma oração, tá, a palavra que, nesse caso, forma dupla com o mais, né? Mais que, menos que, maior que, menor que, pior que, né? Estabelece comparação. A oração é que os outros. A minha pergunta para vocês é, se isso aí é uma oração, onde está o verbo? Bom,
Essa é uma característica única, sim. Né? Essa circunstância de não aparecer o verbo só pode ocorrer na comparativa. Por quê? Vocês já sabem. Na oração comparativa, o verbo é o mesmo da oração principal. E por ser o mesmo, a gente não precisa repetir. Então ele fica implícito. Dizer os nossos alunos são mais inteligentes que os outros é o mesmo que dizer os nossos alunos são mais inteligentes que os outros alunos são inteligentes. Né? É isso que a gente está dizendo na verdade. E tanto faz dizer os nossos alunos são mais inteligentes que os outros ou os nossos alunos são mais inteligentes do que os outros. Tanto faz. Por isso, vou voltar um pouquinho ali, ó. Por isso, gente, lá na lista da comparativa, observem, ó, o do está entre parênteses. Ele pode ou não aparecer, tá? Tanto faz. Bom, essa característica de não aparecer o verbo nos ajuda a definir como comparação, né? Isso só acontece com a comparativa. Por quê? Porque o verbo é o mesmo. Tá, e também com a comparação a gente não tem maiores dificuldades, né? Se eu estou dizendo que alguém é mais inteligente do que o outro, eu estou claramente estabelecendo uma comparação. Depois, embora não pretendesse, inscreveu-se no concurso. Né? A oração subordinada pode aparecer antes da oração principal. E agora a gente já pode fazer um comentáriozinho de leve a respeito de pontuação. Agora nós já estamos mais preparados para isso. Olha só, depois eu vou repetir, tá? Isso aqui vale para as adverbiais, combinado? Isso que eu vou escrever. Se a oração principal vem em primeiro lugar e a subordinada depois, a vírgula é opcional, por isso entre parênteses. Se a oração subordinada aparece antes da principal, a vírgula é obrigatória. Do que houve? Não houve nada. Não, tem que saber isso. Nem então Aham. Olha só. Vou pegar um bom exemplo aqui. Esse último. Depois eu falo daquelas que eu pulei, tá? Só para comentar sobre esse detalhe. Enquanto conversávamos, o telefone tocava. Enquanto conversávamos é a oração adverbial, é a oração subordinada, adverbial, porque representa uma circunstância de tempo, tá? Como ela apareceu antes da principal, a vírgula é obrigatória. Gente, e por quê? Por quê? Lembram? Adjunto adverbial deslocado tem que estar acompanhado de vírgula. Então, oração adverbial também. Pensem bem, se existe uma coisa subordinada e uma coisa principal, quem é que tem que aparecer primeiro? O principal. Então, isso aqui é a ordem direta do período composto. Oração principal antes da subordinada, vírgula opcional. Oração subordinada, resolveu aparecer antes da principal, eu tenho que avisar que isso está acontecendo. Eu tenho que avisar que algo diferente do habitual está acontecendo. Eu comentei com vocês antes, né, sobre a vírgula que separa a oração adverbial deslocada. Né? Como é que eu vou saber pontuação se eu não reconheço? É exatamente disso que eu estou falando agora. É a oração adverbial deslocada. Por isso não adianta querer estudar pontuação sem saber. Mas eu não entendo por que aquela lá é a principal. É esta aqui? Ou esta aqui? Não, enquanto conversávamos. É a subordinada. Quando tocava que é a principal. Isto, a oração em que está o nexo é sempre a subordinada. Falando na diferença entre subordinada e principal, né? Aqui, por exemplo, fugiu a frase. Aqui, por exemplo, qual é a subordinada? É aquela em que está o nexo. A outra necessariamente será a principal. Tá, então, ó, voltando para o embora não pretendesse, inscreveu-se no concurso, né? Vírgula obrigatória, porque o nexo representa a oração subordinada. Agora com ideia de concessão. Se a pessoa não pretende se inscrever no concurso, ela que não se inscreva. Tá? Contanto que seja vantajoso, assinaremos o contrato. Contanto que seja vantajoso, estou estabelecendo ideia de condição. Segundo decidimos, vou tirar aqui para não ficar muito bagunçado. Segundo decidimos, segundo é o nexo que expressa conformidade.
Uma medida bastante eficiente, que talvez até inconscientemente vocês já estejam fazendo, é substituir os nexos menos habituais, menos familiares, por outros, né, mais conhecidinhos. Isso é ótimo, gente. Por quê? Porque aí tu vai acabar encontrando algo familiar para o teu ouvido, né, e percebendo o significado. Tá, sobre essa a gente já falou. Estudarei bastante a fim de que seja aprovado. Temos aqui o a fim de que, o nexo inteiro é a fim de que. Representamos finalidade. À proporção que chovia, as ruas ficavam alagadas. À proporção que chovia, aqui, ideia de proporção, já está escrito no nexo, inclusive. E a última, tempo. E agora, vamos fazer um exercício. Hoje foi forte a coisa, né? Assim que é bom, assim que é bom. Esse assunto é muito empolgante, gente. Eu acho mesmo, juro por Deus. Eu realmente adoro essa matéria, é uma das matérias mais legais que existem, eu acho. Que legal, né? Assim, cada um gosta, tem gente que gosta de matemática, né? Essas coisas. Tá, agora nós não vamos falar disso. Tá, vamos fazer exercício então, né? Vamos fazer exercício. Muito bem, que horas são? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho que demorar para fazer aquele exercício para a gente ir embora às 10h30. Tá, vamos lá. Tá, mas aquilo ali vai muito rápido. Vamos conversar um pouquinho. Classifique as orações subordinadas adverbiais. Por favor, me ajudem a decidir o que sublinharemos. A primeira ou a segunda? A primeira. Por que é a primeira que nos interessa? Porque é ali que tem o nexo. Posto que me peça de joelhos, essa é a oração a sublinhar. Bom, posto que, o que vocês acham? Vamos tentar substituir. Qual é a ideia? Será que é condição? Caso me peça de joelhos, não emprestarei o carro. Não é bem isso, né? Vamos colocar um embora. Vamos colocar um embora. Embora me peça de joelhos, não emprestarei o carro. Gente, nós veremos, o posto que pode ser causal ou concessivo. Existem, como nós já falamos, alguns nexos que apresentam mais de uma possibilidade de classificação. A gente vai falar mais sobre isso na aula de amanhã, tá? Então agora nós estamos meio que tentando adivinhar, assim, né? Posto que aparece na lista das causais e tem que aparecer na lista das concessivas também. Sim, está na lista das concessivas também. Uma forma de diferenciar, na verdade esses dois aí são bem fáceis de diferenciar quando é causal e quando é concessivo. Como assim? Se substituir por embora e a estrutura da frase não tiver que ser mexida, ele é concessivo. Se puder substituir pelo porquê e eu não precisar mexer na estrutura da frase, ele é causal. Vamos tentar colocar o embora de novo, para confirmar. Embora me peça de joelhos, não emprestarei o carro. Ok? Tá. Então é concessão. Vamos colocar o porquê, só para confirmar que não funcionaria mesmo. Porque me peça de joelhos, não emprestarei o carro. Né? Então, para diferenciar o posto que, concessivo e causal, basta fazer essas substituições. Muito bem. Letra B. Tal era o seu talento que logo foi promovida. A oração que nos interessa é que logo foi promovida, é a segunda. Não esqueçam de ligar a palavra que à palavrinha tal, lá na oração anterior, ó. Tal que. Tudo bem? Liguem a palavra que à palavra tal na oração anterior. Bom, tal que, tanto que, tamanho que, né? A gente já sabe que isso representa, consequência, mas vamos enxergar. Ser promovida é a consequência de ter muito talento, né? Então, consecutiva. Muito bem. Letra C. Enquanto a mulher trabalha, o marido lava a roupa. Eu já pensei em melhorar essa frase, né? E eu sempre esqueço, assim, tipo, enquanto a mulher faz compras, o marido trabalha ou lava roupa, essas coisas, né? Guris, não reclamem, que como eu sou professora, aqui sou eu que mando, tá? Tá bom. Enquanto a mulher trabalha, o marido lava a roupa. O que nos interessa é a primeira oração.
enquanto a mulher trabalha, representa claramente ideia de tempo. Caso diga a verdade, serei absolvido. Caso diga a verdade, é a oração que interessa. O que temos ali? Condição. Como era eficiente, candidatou-se ao cargo. Ah, um belo momento para falarmos, já que é a última frase, né? Para falarmos sobre as possibilidades de classificação do como. Gente, eu vou rever isso, né, amanhã de qualquer forma, mas assim, ó, o como pode ser causal, comparativo e conformativo. Para fazer o teste, né, substituiremos nexos. Esse como poderia ser substituído por quê? Vamos ver. Porque era eficiente, candidatou-se ao cargo. Candidatou-se ao cargo porque era eficiente. Fica ótimo, né? É causal. O conforme não caberia aí. Conforme era eficiente, candidatou-se ao cargo. E por que não pode ser comparativo? Porque os verbos das duas orações são diferentes. Esse é causal. Isso, a outra necessariamente representa a consequência. Tá? Ser eficiente é a causa pela qual ele candidatou-se ao cargo. Candidatar-se ao cargo é a consequência de ser eficiente. Então tá, gente, olha só, como agora, né, eu terminei o exercício, coisa que eu não costumo fazer, vocês vão sair 5 minutos mais cedo, tá? Porque começar uma matéria agora não seria uma coisa muito normal, né? Então, aproveitem a promoção de hoje, tá?